Olá pessoal, tudo bem? Seguindo a lógica de que um oráculo é uma ferramenta espiritual e não uma muleta espiritual, nós vamos fazer alguns comentários aqui para você entender que é possível, perfeitamente possível, você fazer avaliações sobre situações e também tomar decisões sem a necessidade de usar oráculos, ok? Então, logo após a vinheta, daremos continuidade ao assunto. Pois bem, pessoal, em primeiro lugar, se por acaso a qualidade do áudio neste vídeo ficar inferior aos vídeos anteriores, peço-lhe desculpas. Se houver um delay no vídeo, ou seja, é um atraso entre o gesto e o som, peço-lhe desculpas. Mas o que acontece? Hoje, pela primeira vez, estou testando o microfone sem fio. Nos meus primeiros vídeos lá, há anos atrás, eu usava apenas o áudio do próprio aparelho, onde eu falava alto para que o aparelho pegasse o som da minha voz. Aí depois eu comecei a usar um microfone de lapela, mas porém com o cabo. Aí comprei um cabo de 20 metros, então poderia ficar bem distante porque o cabo dava conta. Eu sempre tive medo de usar um microfone sem fio porque muitas pessoas reclamavam que geralmente dá o delay, né, que é o atraso entre o gesto da boca e o som, mas, enfim, qualquer problema que venha a surgir, só para mostrar para vocês, estou usando esse aparelho aqui, né, que é um microfone sem fio, vamos ver se dessa vez vai dar certo, né, se não der certo, sinto muito, peço desculpas, mas estamos tentando sempre melhorar cada vez mais, tá? Enfim, vamos lá. Nós temos que entender que um oráculo é uma ferramenta espiritual. Ele não é uma muleta espiritual. Você não pode criar um vício de usar o oráculo sempre para avaliar uma situação ou para tomar decisões. Não, o oráculo é para ser utilizado em momentos especiais, como por exemplo, verificar assuntos do passado, do presente e prever assuntos do futuro. Agora, fazer uma avaliação sobre uma situação, às vezes é uma situação bem simples, e a pessoa vai lá e usa um oráculo. Ah, agora eu vou decidir qual feitiço eu vou fazer, a pessoa vai lá e usa um oráculo. No início, beleza, tranquilo, existe uma insegurança, existe também a ideia de querer sempre fazer o melhor, o mais certo possível. Tudo bem, você pode inicialmente se apoiar no oráculo como se ele fosse uma muleta, mas no início. Porém, minha recomendação é de que você não faça isso, que comece desde cedo já a aprender a fazer avaliações sobre as situações e tomar decisões sem o uso do oráculo. Ah, mas se eu errar, ah, mas se o resultado não der certo. É assim que se evolui. Você precisa entender que evolução espiritual, ela está entrelaçada com a evolução mental. Então não existe evolução espiritual sem evolução mental. As duas andam em conjunto. A mesma coisa que evolução da mediunidade, ela sempre está entrelaçada com a intuição. A mediunidade evolui juntamente com a intuição. Não existe uma evoluir sem a outra. O que é mediunidade? Mediunidade é a capacidade de direcionar a sua própria força espiritual para um determinado fim. Ok? Intuição. A intuição é a habilidade de avaliação e previsão sobre fatos e acontecimentos sem prévio estudo. Ok? Então, a mediunidade e a intuição
São diferentes, são coisas diferentes. Muitas pessoas acham que mediunidade e intuição é a mesma coisa. Não, são coisas diferentes. Ok? Assim como a evolução espiritual e mental, elas caminham juntas e uma precisa da outra. Então as duas têm que evoluir. Por isso você também precisa evoluir mentalmente. Você não pode ficar se agarrando a ferramentas espirituais como se elas fossem muletas espirituais. Não. O oráculo ele não pode servir de muleta. Caso contrário, a sua evolução mental e espiritual vai ser prejudicada. Título do vídeo: espíritos obsessores ou feitiço básico. Vamos lá. Quando a pessoa está sendo alvo de um ataque, está sendo alvo de um feitiço de ataque, quais são os sintomas que ela vai apresentar? Ela vai ficar irritada, ela vai ficar explosiva, ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar descontrolada, ela vai achar que tudo que está na frente dela, o que acontece é algo de ruim. Entende? Então assim, ó, quando a pessoa está sendo alvo de um feitiço, ela vai ficar nervosa, ela vai ficar irritada, ela vai brigar com todo mundo, ela vai achar que tudo aquilo que está ao redor dela está errado, mesmo que seja algo que ela sabe que está certo, ela vai achar que está errado. Então assim, ó, a pessoa quando ela está sendo alvo de um ataque espiritual, ela vai sempre estar com muita energia e muita energia negativa e só pensando o negativo e agindo de forma negativa. Então, quando a pessoa está sendo alvo de um ataque espiritual, ela está ativa, ok? Ela é muito ativa. E quando é um espírito obsessor, ou mais de um espírito obsessor, aí é o contrário. Aí o espírito obsessor, o que acontece? Ele acaba se alimentando de toda a positividade que aquela pessoa tem e acaba aumentando a negatividade. Um espírito obsessor ele vai fazer com que a pessoa fique mais cansada, que a pessoa perca a concentração, que a pessoa não dê bola para nada, seja coisa boa ou seja ruim, os sentimentos que ela vai ter serão praticamente nulos. A pessoa vai ficar com muito sono, fraqueza, corpo cansado, parece que está sempre passando um caminhão por cima dela. Então, quando é um feitiço, um ataque espiritual, a pessoa é muito ativa negativamente. E quando é um espírito obsessor, a pessoa vai ficar não ativa, ou seja, ativa ou desativa, ou uma coisa ou outra. A pessoa não vai ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não, não vai ter. Se ela tiver as duas coisas ao mesmo tempo, não é nenhum problema espiritual, é um problema psicológico, é uma fase, é um problema mental, ok? Se a pessoa não dá bola para nada, qualquer acontecimento para ela, tanto positivo quanto negativo, para ela não, tanto faz, tanto fez. Está sempre cansada, está sempre com sono, mas ao mesmo tempo está sempre brigando, está sempre buscando alguma coisa para brigar, está sempre buscando alguma coisa para falar que é ruim, para falar que é negativo. Quando a pessoa faz as duas coisas ao mesmo tempo, não é problema espiritual, é um problema mental, psicológico. Então, é muito simples. Feitiço de ataque, se a pessoa está sofrendo, ela está muito ativa negativamente. Se é espírito obsessor, a pessoa não estará ativa, ela estará praticamente ali, ó, só seguindo a vida. Tivemos uma pequena interrupção, porque eu me preocupei tanto com o microfone, será que vai dar certo, será que vai ter delay? E na verdade o que deu problema foi o suporte do celular, do tripé. O suporte arrebentou, o celular voou longe, sorte que a capa do celular é bem resistente, então não aconteceu nada com ele. E esse suporte do celular já era bem antigo, mas como eu sou muito apegado a algumas coisas, eu vou usando até não dar mais. E como eu tinha um suporte reserva, então vamos dar continuidade ao vídeo. Então eu estava dizendo, uma pessoa que está sob influências de espíritos obsessores, ela vira praticamente um passageiro da agonia. Ela se transforma quase como se fosse uma planta. Os sintomas de uma pessoa que está sob influências de espíritos obsessores são praticamente os mesmos de uma pessoa que está com depressão. Mas e agora? Como definir se é depressão ou se é influência de espíritos obsessores?
um único detalhe que separa as duas coisas. A pessoa, quando está com depressão, ela perde o desejo de viver. Ela perde a vontade da vida. Ela começa a ter fortes indícios, diretos ou indiretos, de suicídio. Começa a vir o pensamento de suicídio, desejo de suicídio, e isto fica bem nítido com o passar do tempo, ok? Um espírito obsessor, ele jamais conseguirá colocar na mente da pessoa o desejo de suicídio, ou a perda do desejo de viver. Certo? Quero morrer, quero me suicidar. Isto o espírito obsessor não consegue fazer. O que ele vai fazer é aquilo que eu já havia comentado anteriormente. O corpo cansado, como se um cavalo tivesse pisoteado no teu corpo a noite toda. A cabeça sempre pressionada, às vezes dores na nuca, ombros pesados, falta de concentração, a memória fica muito vaga, tudo aquilo que é de incentivo ou de alegre não tem sentido, não tem alegria. Então esses são os sintomas básicos. Aqui nós podemos então perceber, certo, que nós temos 4 avaliações diferentes para uma mesma pessoa. Pode ser apenas algo que é do momento, uma época, certo? Que a pessoa está vivendo, uma época ruim, um momento ruim, e isso está deixando a pessoa triste, desanimada. Pode ser influência de espíritos obsessores, pode ser feitiço, um ataque espiritual, ou pode ser depressão. Então são 4 assuntos, os quais aparentemente têm os mesmos sintomas. Mas se você fizer algumas perguntas, levantar algum questionamento de forma adequada, você vai conseguir fazer a avaliação e descobrir quais desses 4 problemas é o que a pessoa está sofrendo naquele momento, ok? E através desta avaliação, você vai poder fazer a sua escolha. Se a pessoa está passando apenas uma fase ruim, isso está deixando ela triste, você vai fazer uma limpeza espiritual e abertura de caminhos. Se a pessoa está realmente sofrendo um ataque espiritual, é feitiço, você vai fazer uma limpeza espiritual e proteção. Se a pessoa está sob influências de espíritos obsessores, você vai fazer uma limpeza espiritual com banimento de espíritos obsessores. Se a pessoa está deprimida, então você vai fazer um procedimento para a saúde. Entendeu? Então, em primeiro lugar, eu sempre digo, não sou o dono da verdade, nunca fui e nunca serei. Não estou dizendo com isto, neste vídeo, que aquelas pessoas que usam oráculos para avaliações e para tomar decisões, que elas estão erradas. Não, nada disso. Estou sim afirmando aqui que você não precisa usar o oráculo como se fosse uma muleta espiritual. Você pode utilizá-lo definitivamente ao seu propósito, que é uma ferramenta espiritual. Se você começar a utilizar o oráculo apenas como uma ferramenta espiritual, a sua evolução espiritual e mental, ela vai ser mais expressiva e o tempo necessário para uma evolução expressiva vai ser menor. Não estou dizendo que as pessoas que usam o oráculo para fazer avaliações e para tomar decisões do que fazer ou do que não fazer, que elas estão erradas. Não estão erradas. Cada pessoa exerce a sua espiritualidade, a sua atividade espiritual de acordo conforme foi ensinado para ela e também de acordo conforme o tempo foi passando e ela foi se adaptando e ela foi encontrando a melhor forma de praticar o seu culto, ok? Então, meus amigos, o recado de hoje era esse. Muito obrigado, até mais.